Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à presente sessão solene da Câmara Municipal de Campo Grande. Esta solenidade é realizada em caráter especial nas dependências do Instituto Gentil, em comemoração aos 30 anos da fundação deste importante órgão de transformação social, oportunidade, e também transformação social, oportunidade, e também ocorrerá a entrega de títulos de cidadão pela primeira vez. Para darmos início à composição da mesa de honra desta tarde, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal para assumir a presidência dos trabalhos e conduzir a abertura formal desta sessão solene. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o excelente prefeito de Renca, Grimaldo Gondim, o deputado federal João Maia, as autoridades aqui presentes, o senhor Antônio Gentil, quem nos acompanha pelas redes sociais e, enfim, a todos que estão presentes nesta tarde de hoje. Eu, Reginaldo Aécio de Oliveira, presidente constitucional deste Poder Legislativo, verificando a quórum sobre a proteção de Deus e da lei, e com base no regimento interno da Casa Legislativa, declaro aberta a sessão solene de comemoração aos 30 anos do Instituto Gentil. Conforme determinação da presidência, convidamos para compor a mesa de honra os excelentíssimos senhores vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal, a começar pelo vice-presidente Wagner Souza. Gostaria também de convidar a primeira secretária Neta Góes. Convidamos também o segundo secretário Pedro, segundo secretário da Casa Pedro. Convidamos ainda o vereador Nilson Gondim. Neste momento, convidamos também para compor a mesa o vereador Fernando Pimenta. Na sequência, convidamos o vereador Nilson Júnior. Na sequência, também para compor a mesa, o vereador Filipinho Pimenta. E ainda convidar a compor a mesa o vereador Jean Vieira. Gostaria também de convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor prefeito municipal Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo, Bibi de Benca. Convidamos também o excelentíssimo senhor vice-prefeito Grimaldo Gondim. Gostaria de convidar também o excelentíssimo senhor Antônio Gentil, fundador do Instituto Gentil. Neste momento, convido o excelentíssimo padre Pocito para abençoar este encontro e trazer a sua mensagem espiritual aos presentes nesta casa. Quero registrar os votos do vereador e vice-presidente da casa, Wagner Souza, não conseguiu chegar a tempo, ele de Natal, problema de saúde, mas uma pessoa não conseguiu chegar a tempo. Justificou sua ausência. Ok, justificado presente. Nesse momento, damos a parte da fala ao reverendíssimo padre Pocito Lopes para a bênção deste encontro.
Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui e, felizmente, na sessão solene da Câmara Municipal de Campo Grande para esse momento de homenagem a tantas pessoas que servem em Campo Grande e, de modo muito especial e particular, celebrando os 30 anos do Instituto Infantil que tanto bem faz na nossa cidade. Então, vamos invocar a bênção e proteção de Deus sobre todos nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus nosso Pai, derramai copiosamente as vossas bênçãos sobre cada um de nós, sobre esta sessão solene, sobre todas as autoridades aqui presentes, para que o Espírito Santo as ilumine, as guie, e de modo especial, rogamos a vossa bênção sobre o Instituto Gentil, que celebra 30 anos de sua existência, para que cada vez mais possa cuidar das pessoas e assim levar o nome de Campo Grande para todo o mundo, trazendo desenvolvimento, cultura, solidariedade e paz para o nosso município. Isso nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a mesa de honra devidamente constituída, convido a todos os presentes para que possamos, em posição de respeito, com acompanhamento da execução do hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar o nosso forte. Venha pleno, a liberdade, desafio nosso pecado. Ao Pai de Maria, ao Estado, daqui a Deus, a Espírito, já o que esperança terra desse, sempre com nossos caminhos do direito, ai, onde tu Senhor resplandece, chega o dia da plena beleza, exceto glorificado do conosco, eu te amo, esperança e vai, pela glória. Dentro da vida, tudo assim não faz nada. Eu sei que vocês são lembrando, da gente. Tem fama eternamente que se esconde, aos que vai se aprofundo. O coração que mora na América, e dominadas pelo novo mundo. Do que a terra, mas aqui vai, eu me mostro que está
No seu tempo, seis mais amores. All that I want is Na sequência de São Leme, daremos início à execução do hino de Campo Grande. Essa terra do descanso, agora meu sonho para sempre. Campo Grande, resolvi bater o pedaço terra amada, é tão bela para nós o eterno. Da empresa cavada no sertão, tem alguém mandando em frente, a cultura e a cultura, nesse ministério, essa crença é cada vez mais muda a segundo como grande é muito forte, a matéria que a natura como grande é igual e faz o que nada tem a ver, é amar, é tão bela. Nesse continente que é novo, com parede, lavamento e facilidade, ele dá toda a cruzeirinha, fragmento de cair, Campo Grande, resolve e fazer o que lá tem terra amada, é tão bela, para nós o eterno.
Pode sentar, por favor. Quero também registrar a presença desse evento em comemoração dos 30 anos do Instituto Gentil, o ex-prefeito Manuel Veras, ex-prefeita Chico Carneiro. Dando continuidade à nossa programação, convido a todos os presentes para assistir à exibição de um breve vídeo institucional que retrata a trajetória de 30 anos do Instituto Gentil. A melodia da transformação social ressoa através do Instituto Gentil, fundado em 1996 por Antônio Gentil, um visionário filho da terra. O Instituto nasceu com um propósito: despertar sonhos para transformar vidas. Esse lema guia todas as ações do Instituto, acreditando no poder da educação e da cultura para impulsionar o desenvolvimento humano e social. O Instituto Gentil atua em 3 eixos principais: conhecimento, empreendedorismo e arte, oferecendo um ambiente fértil para o desenvolvimento pessoal e profissional. No eixo conhecimento, a música tem um papel fundamental. Através dela, o Instituto Gentil estimula a criatividade, a disciplina e o trabalho em equipe, abrindo portas para o desenvolvimento de talentos e habilidades. O Instituto Gentil também é um espaço de jovens talentosos que, com o apoio e a preparação, conquistam vagas do ensino superior e contribuem para a elevação dos índices de aprendizado do RN e da região. O empreendedorismo é incentivado por meio de programas inovadores que capacitam os jovens para o mercado de trabalho e inspiram a criação de negócios de impacto social. A arte e cultura, com ênfase na música, são valorizadas como forma de expressão, promovendo a inclusão, o desenvolvimento da identidade cultural e a formação de cidadãos conscientes e engajados. O Instituto Gentil se destaca por ser espaço acolhedor e inclusivo, onde a diversidade é celebrada e todos têm a oportunidade de desenvolver seus talentos e realizar os seus sonhos. Um ambiente que pulsa com a energia da juventude, da criatividade e da inovação, contribuindo para a construção de um futuro mais próspero e sustentável para Campo Grande e para o Rio Grande do Norte. O Instituto Gentil é um exemplo de como a iniciativa privada pode ser um agente de transformação social, impactando positivamente a vida de milhares de pessoas e inspirando outras comunidades a seguirem o mesmo caminho. Mais que instituto, um legado da família Gentil, Instituto Gentil, despertar sonhos para transformar vidas. Neste momento, com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, para proferir o seu pronunciamento de abertura desta sessão solene. Excelentíssimas autoridades presentes, senhores e senhoras vereadores, ilustres homenageados, amigos e amigas de Campo Grande, boa tarde a todos e sejam bem-vindos. É com grande honra e profunda emoção que a Câmara Municipal de Campo Grande realiza essa sessão solene em homenagem aos 30 anos do Instituto Gentil, uma instituição que ao longo de 3 décadas tornou-se sinônimo de compromisso com a educação, a cidadania, a cultura e o desenvolvimento da nossa terra. Celebrar essa data é reconhecer que o crescimento de uma cidade não acontece apenas pelas obras que nelas são concluídas, mas, sobretudo, pelo investimento das pessoas, e poucas instituições compreenderam essa missão de forma tão clara quanto o Instituto Gentil. Ao longo desses 30 anos, inúmeras pessoas participaram de seus projetos e encontraram, por meio da educação e da capacitação profissional, novas oportunidades para transformar suas vidas.
O Instituto Gentil fez da educação um instrumento de inclusão social, incentivou o empreendedorismo, promoveu a cultura, fortaleceu a cidadania, despertou talentos e mostrou que o conhecimento é o caminho mais seguro para construir um futuro melhor. Hoje, Campo Grande presta uma justa homenagem àqueles que escolheram acreditar no potencial do nosso povo. Mas esse dia também nos convida a olhar para a história do homem que deu origem a esse grande legado. Aos homenageados, o Instituto Gentil, prestando nossa referência a seu fundador Antônio Gentil, um filho dessa terra que jamais deixou de carregar Campo Grande em seu coração. Ainda muito jovem, ele deixou nossa cidade levando consigo poucos recursos materiais, mas uma imensa vontade de vencer, como tantos campograndenses, enfrentou desafios hoje da sua terra, superou dificuldades e trabalhou incansavelmente para construir sua história. Com determinação, coragem e espírito empreendedor, conquistou o sucesso do mundo empresarial, tornou-se um exemplo de perseverança e realização. Mas existe característica que torna sua trajetória ainda mais admirável. O verdadeiro sucesso não é apenas conquistar espaço na vida, mas sim saber de onde se veio e estender a mão para aqueles que continuam caminhando. E foi exatamente isso que Antônio fez. Mesmo estabelecido como empresário de sucesso, nunca esqueceu suas raízes, nunca esqueceu a cidade onde nasceu, nunca esqueceu o povo que faz parte da sua história. Em vez de guardar para si tudo aquilo que conquistou, escolheu retribuir, transformar a gratidão em compromisso e sucesso pessoal, em oportunidade para milhares de pessoas. Foi desse amor por Campo Grande que nasceu o Instituto Gentil, uma instituição que durante 30 anos vem semeando o conhecimento, formando cidadãos, incentivando sonhos, contribuindo de maneira decisiva para o desenvolvimento de nosso município. Esse é o maior legado que alguém pode deixar, transformar vidas. Senhor Antônio Gentil, em nome da Câmara Municipal de Campo Grande, receba nossas mais sinceras gratidão. Sua história inspira nossa juventude, fortalece nossa esperança e demonstra que nunca devemos esquecer nossas origens, por mais longe que a vida nos leve. Esta homenagem representa o reconhecimento do Poder Legislativo e de todo o povo campograndense pelo extraordinário trabalho desenvolvido pelo Instituto Gentil ao longo dessas 3 décadas. Reconhecemos que uma cidade cresce quando instituições sérias caminham ao lado do poder público, compartilhando o mesmo propósito de promover dignidade, oportunidades e desenvolvimento para todos. Por isso, hoje, reafirmamos o compromisso da Câmara Municipal de Campo Grande de permanecer parceira de todas as iniciativas que tenham como objetivo enriquecer, fortalecer e potencializar o desenvolvimento da nossa cidade. Colocamos, juntamente com todos os vereadores da Casa Legislativa, à disposição para colaborar com projetos que promovam a educação, cultura, empreendedorismo, qualificação profissional, inclusão social e cidadania. Acreditamos que investir nas pessoas é a forma mais inteligente de investir no futuro. Que esta parceria continue rendendo frutos por muitos anos. Parabenizo todos aqueles que fizeram e fazem parte dessa história, diretores, colaboradores, parceiros, alunos e todos os que ajudaram a construir essa instituição tão respeitada. Cada um de vocês é responsável por manter viva a missão que ultrapassa gerações. Finalizo lembrando que as instituições passam a fazer parte da história de uma cidade quando deixam marcas positivas na vida do seu povo. E disso não há qualquer dúvida. O Instituto Gentil já cresceu seu nome de forma definitiva na história de Campo Grande. Que Deus continue abençoando o seu Antônio Gentil, sua família, todos os colaboradores do Instituto e todos aqueles que acreditam que a educação é o maior instrumento de transformação social.
Parabéns pelos 5 anos dessa belíssima trajetória. Muito obrigado. A partir desse momento, e agora, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Pedro Manuel dos Santos, para proferir o seu pronunciamento. Prefeito Guinaldo Valim, senhor presidente Reginaldo, senhor Antônio Gentil, Padre Concílio, senhores vereadores, vereadora Dona Góes, senhoras e senhores, boa tarde. Eu poderia, senhor Antônio Gentil, ter preparado um discurso bem, mas em 2 minutos que nós tivemos de conversa ontem à noite, eu me senti no dever aqui de transmitir a emoção que o senhor passou para a gente ontem à noite, onde estávamos eu e o colega Jean Vieira. Quando ali o senhor para a gente, o quanto que o senhor é, mas não é grande de tamanho, é grande de sentimento, é grande de caráter, é grande de responsabilidade, é grande de compromisso, é grande de transformar um espaço que antes nem existia nessa estrutura que nós temos hoje. É muito rico termos um Instituto de Campo Grande. E ontem eu dizia ao senhor, aquela frase lá do cantinho, onde diz que o conhecimento que transforma, e o senhor mostrou isso para a gente quando se emocionou, lembrando das suas raízes, das suas origens, aquilo ali me chamou muita atenção, porque o senhor disse para a gente ontem, eu faço palestra em Portugal, faço palestra nos Estados Unidos, mas eu não esqueço do galão d'água que eu botava nas costas. Eu não esqueço da professora que me ensinou as primeiras palavras. E aqui o senhor conseguiu plantar sementes que hoje são frutos que já estão no mundo todo. Temos o exemplo do Zaqueu e o Wendel. E aqui pessoas, colaboradores, como o senhor chamou ontem, que contribuíram e contribuem para esse sucesso. Nós não podemos esquecer aqui Gracinha Souza, que foi homenageada ontem. Nós não podemos esquecer o maestro Ranieri Soares. Nós não podemos esquecer Zé Wilson, que também deram sua contribuição. E as pessoas que hoje estão aqui conosco, como Dona Neuraci, por exemplo, como Juquinha, que continua com o bastão ensinando música, como o Dinho, as aulas de inglês que hoje o Instituto oferta, que podem estar levando essas crianças de hoje a conquistar o mundo, assim como, por exemplo, repito, de Zaqueu e o Wendel. Então é motivo de muito orgulho para a nossa Campo Grande, para a nossa Casa do Povo, como chama o presidente Reginaldo, a Câmara dos Vereadores de Campo Grande, poder homenagear vocês que contribuem para o crescimento do nosso povo. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Parabéns, Instituto Gentil, pelos 5 anos. Obrigado ao vereador, senhor vereador Pedro Manuel. Neste momento, eu convido também com a palavra o vereador Jean Carlos Vieira para proferir o seu pronunciamento. Senhor presidente, Reginaldo Oliveira, em seu nome eu cumprimento os vereadores, vereadora, prefeito de Pimenca, em seu nome eu cumprimento todas as autoridades do executivo, secretário de governo, população em geral, e eu quero cumprimentar em nome de Fabiano André, os mais novos campograndenses nesta tarde, que vai ser homologado os títulos de cidadão campograndense. A você que está nas redes sociais nos assistindo, hoje é um momento ímpar para a Câmara Municipal de Campo Grande
e por estar nesse momento, nesse parlamento, sendo a voz do povo. Cumprimento o deputado federal João Maia, que nos prestigia nesta tarde aqui na cidade de Campo Grande. O ex-prefeito Bebeto Almeida e o ex-prefeito Manuel Veras. É com grande honra e alegria que hoje celebramos os 30 anos do Instituto Getúlio. E mais alegria ainda é de poder entregar os títulos do cidadão campograndense a esses nobres que logo em seguida receberão a certidão que vai ser homologada em mãos de cada um de nós. O Instituto Getúlio, para nós, tem uma trajetória de muita importância. E eu posso falar, Neuraci Vieira, com muita propriedade, porque, como disse o Antônio Gentil algumas vezes, nós vamos parar agora aqui para começar o segundo tempo. Foi lá na quadra, por trás do Joaquim Leal, que se encerrava o primeiro ciclo. E aí, podemos dizer que esse instituto tem uma trajetória de compromisso e, acima de tudo, de convicção com a educação, com a cultura e com o social. Ao longo de décadas, a gente pode ter muito orgulho. Uma instituição de respeito que tornou símbolo de esperança, de acolhimento e de oportunidade para milhares de pessoas. Quantos de nossos estudantes hoje estão ingressados nas faculdades, fruto dos aulões aqui, fruto das oportunidades que tiveram? Quantas pessoas hoje estão no mercado de trabalho, porque nesta casa foi formado homens e mulheres. Celebrar 30 anos é reconhecer o trabalho incansável de todos aqueles que contribuíram. E, em especial, chamo a atenção o senhor Antônio Gentil, que com a sua ideia, grupo de pessoas, colaboradores, professores, alunos, hoje nós temos esse monumento. E digo com muito orgulho e propriedade, alguns moçoroenses que aqui estão, você é a capital do nosso estado, aqui do Oeste Potiguar, nós somos o melhor e o mais bonito instituições que temos no Rio Grande do Norte, é o Instituto Gentil. E isso me orgulha bastante. Na área educacional, e aí, professora Luzimar, o Instituto demonstrou ensinar. É muito mais do que transmitir conhecimento. É preparar para a vida. É despertar sonhos, é incentivar talento, é tornar cidadãos conscientes e preparar pessoas para o grande desafio de construir o futuro. O campo social, onde nós temos diversas pessoas no anonimato, sem presença, pessoas que não são visíveis, Maria Tereza. O campo social aqui foi fundamental, pautado pela solidariedade, pelo respeito e, acima de tudo, Antônio Gentil, pela dignidade humana e pela promoção e a inclusão. Cada projeto aqui desenvolvido, cada família acolhida, cada oportunidade criada, representa concreto uma sociedade mais justa, humana e igualitária. Os 30 anos de história são inspiradores, de vidas transformadas e de um legado que ultrapassa números e estatísticas. Ontem foi mostrado aqui os números que são que alcançou o Instituto Gentil. Verdadeiramente é um patrimônio do Instituto Gentil, não só de Antônio Gentil, mas de toda a população campograndense que nos visita. Este é o maior legado que a nossa cidade pode inspirar nos dias atuais. Esta data é um momento de renovação, uma data em que a cidade se prepara para viver um clima religioso. Mas, acima de tudo, prefeito Francisco Chaves, é um momento de reencontro de todos os cidadãos campograndenses. Mas é um momento também de renovar e dizer que o Instituto está presente e que ficará para a eternidade em muitas gerações que irão virar. Foi essa a lição que você ontem nos disse, Gleice, que ele vai continuar. E quero terminar dizendo, de forma muito sincera, essa homenagem é do povo de Campo Grande, da terra que amamos e que aprendemos a amar. E concluo dizendo,
Aqui começa o meu país. Muito obrigado e um abraço a todos. Ouvimos então as palavras do vereador, também trazendo o seu momento aqui dentro da nossa cerimônia, Jean Carlos Vieira. A partir de agora, um momento muito especial, onde nós iremos com os homenageados para receberem o título de cidadão campograndense. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e também registrar a presença de algumas autoridades. Entre elas, o deputado federal João Maia, a ex-prefeita de Messias Targino, Bruno Ernesto Clemente, do Instituto Histórico e Geográfico do RN, Francisco das Chagas, o mais conhecido na cidade como Bibi de Neta, que é o prefeito de Campo Grande. Então, neste momento, daremos início às entregas dos títulos de cidadão campograndense. Eu gostaria de convidar aqui ao palco para receber o primeiro título, Glícia Bezerra de Souza. Glícia Gentil Bezerra de Souza receberá o título das mãos do vereador Wagner Souza. O vereador Mundial vai fazer entrega. O Wagner não conseguiu chegar a tempo, comparecer, peço desculpa. A senhora Glícia Gentil recebe o título entregue da Câmara Municipal de Campo Grande. Na sequência, eu gostaria de convidar Antônio Nascimento Júnior, que também receberá o título de cidadão campograndense, desta vez entregue pelas mãos do vereador Fernando Pimenta. Registrar também a presença do ex-prefeito Bebeto Almeida. Antônio Nascimento Júnior recebendo o título de cidadão campograndense, sendo entregue pelo vereador Fernando Pimenta. Na sequência, eu gostaria de convidar o Felipe Bezerra, que também receberá o título de cidadão campograndense e receberá das mãos do vereador Nilson Júnior. Felipe Bezerra recebendo o título de cidadão campograndense, mãos do vereador Nilson Júnior. Ele, arquiteto desse prédio maravilhoso. Neste momento, gostaria de convidar Fernando Fernandes, também vai receber o título de cidadão campograndense, desta vez das mãos do vereador José Nilson. Passando a Fernando Fernandes de Oliveira. Passando aqui a biografia no telão. Quem quiser e puder acompanhar, fique à vontade. Neste momento, Fernando Fernandes cumprimentando a mesa de honra. E agora eu gostaria de convidar a senhora Isaura Amélia de Souza Rosado Maia para receber o título de cidadão campograndense. Ela recebe das mãos da vereadora Neta Góes.
Senhora Isaura Amélia de Souza Rosado Maia, recebendo o título de cidadã campograndense pelas mãos da vereadora Neta Gomes. Isaura Amélia de Souza Rosado Maia, ela foi professora, pesquisadora e gestora cultural, mestre e doutora com atuação destacada na educação e na cultura. Gostaria de convidar agora João Bezerra de Medeiros Filho, ele que também tem o título de cidadão campograndense, que recebe das mãos do vereador Reginaldo Oliveira. Agora eu gostaria de convidar a senhora Marluce Bezerra de Souza, que também receberá o título de cidadã campograndense. Recebendo das mãos do vereador Jean Vieira. Essa aqui na certidão e a medida tem diferencial hoje do tratar, quando todos tentaram, tudinho com o identidade da tudo Nesse momento, eu gostaria de convidar o senhor Washington Antônio de Lima Bezerra a receber o título de cidadão campograndense das mãos do vereador Pedro Manuel dos Santos. Convido agora Fabiano André da Silva Veras, engenheiro desta obra do Instituto Gentil, recebendo o título de cidadão campograndense das mãos do vereador Filipe Pimenta. Nesse momento, Fabiano André da Silva Veras trará o seu pronunciamento em nome dos homenageados.
Excelentíssimo senhor prefeito Chagas Vieira, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Reginaldo Oliveira, senhores e senhoras vereadores, autoridades aqui presentes, Padre Porfírio, ilustre empresário Antônio Gentil, na pessoa de quem cumprimento toda a família Gentil, mantenedora desta grandiosa instituição. Demais homenageados da noite, senhoras e senhores, há pessoas que constroem edifícios, há pessoas que constroem empresas, há pessoas que constroem patrimônio, mas existem aqueles que escolhem construir futuros. E quem decide construir futuros por meio da educação, da cultura e do conhecimento, acaba deixando um legado que atravessa gerações. É exatamente isso que celebramos hoje. Celebramos os 30 anos do Instituto Gentil. Celebramos um sonho que nasceu de forma simples, quase silenciosa, um pouco mais de 300 livros doados, mas com uma convicção imensa de que o conhecimento seria capaz de transformar uma cidade. E transformou. Quando Antônio Gentil tomou conhecimento de que Campo Grande figurava entre os municípios com menor índice de desenvolvimento humano do nosso estado, ele poderia simplesmente lamentar a realidade, mas preferiu agir. Reuniu sua família, amigos, educadores e voluntários, plantou uma semente. E hoje todos nós contemplamos uma árvore frondosa, cujos frutos alcançam crianças, jovens e famílias. O Instituto Gentil nunca foi apenas um prédio, nunca foi apenas uma biblioteca, nunca foi apenas uma escola de música ou espaço cultural. O Instituto Gentil tornou-se um lugar onde os sonhos encontram oportunidades, onde talentos são descobertos, onde a cultura é preservada, onde o empreendedorismo é incentivado, onde o conhecimento transforma. Talvez a maior prova disso seja perceber que ao longo dessas 3 décadas, Campo Grande evoluiu significativamente em seus indicadores de desenvolvimento humano. Esse resultado pertence a muitas mãos, evidentemente, mas seria impossível contar essa história sem reconhecer a contribuição decisiva do Instituto Gentil. Há uma frase de um dos grandes homens públicos do Rio Grande do Norte, de Zui Rosado, que sempre me marcou profundamente. Quem não for capaz de fazer alguma coisa pela sua terra, não será capaz de fazer mais nada pela terra de Deus. Talvez poucas frases traduzam tão bem a história de Antônio Gentil e da sua família. Porque esse instituto nasceu exatamente disso, do amor pelo seu chão sertanejo, da decisão de devolver à cidade parte das oportunidades que a vida proporcionou. E quando alguém faz isso, deixa de construir apenas uma instituição, passa a construir esperança. Minhas senhoras e meus senhores, receber nessa mesma tarde o título de cidadão campograndense torna este momento ainda mais especial. Confesso que esta homenagem toca profundamente meu coração. Embora eu tenha nascido em Natal, minhas raízes sempre estiveram fincadas nesta terra. Meu pai, meus avós, meus bisavós. A história das famílias Veras e Saldanhas se confunde com a própria história de Campo Grande. Muito antes de eu nascer, minha família já escrevia capítulos importantes neste município. Por isso, esse título possui um significado que vai muito além de uma honraria. Ele representa pertencimento, representa identidade, representa continuidade. Ao longo da vida, Deus ainda me concedeu outro privilégio, o de contribuir profissionalmente com esta cidade como engenheiro civil. Tive a honra de participar da construção da indústria do conhecimento do SESI.
do Instituto Estadual de Habitação, IER, e de forma muito especial da nova sede do próprio Instituto. Na época, imaginei que estivesse ajudando a erguer paredes. Hoje, compreendo que aquelas paredes guardam muito mais do que concreto, aço e tijolos. Guardam sonhos, histórias, oportunidades. Guardam futuro. Também tenho a alegria de integrar a Academia Campo Grandense de Letras e Artes, instituição que nasceu dentro do Instituto e que representa mais um elo entre a cultura e a educação e a história dessa cidade. Por tudo isso, eu recebo este título com enorme gratidão, mas também com um profundo senso de responsabilidade, porque homenagens não representam um ponto de chegada, representam um compromisso renovado de continuar servindo. Permitam-me, neste momento, falar também em nome dos demais agraciados deste dia. Tenho a honra de compartilhar esta distinção com o professor Antônio Nascimento Júnior, o arquiteto Felipe Bezerra, o jornalista Fernando Fernandes, a administradora Glícia Gentil, a professora Isaura Rosado, o jornalista João Bezerra, a cofundadora do Instituto Gentil, Marlúcio Bezerra de Souza, e o empresário Washington Bezerra. Cada um construiu sua trajetória em áreas diferentes. Cada um serviu a sociedade à sua maneira, mas acredito que todos compartilham hoje o mesmo sentimento. Gratidão. Gratidão à Câmara Municipal, gratidão aos vereadores, gratidão ao Instituto Gentil, gratidão ao povo de Campo Grande. E de forma muito especial, minha gratidão ao vereador Felipe Fernandes Pimenta, autor da proposição que me concede esta honraria, pela confiança e pela generosidade deste gesto. Conterrâneos, as cidades não são feitas apenas de ruas, praças ou edifícios. As cidades são feitas de pessoas. São feitas daqueles que ensinam, dos que empreendem, dos que acreditam, dos que dedicam parte das suas vidas para que as próximas gerações encontrem um caminho melhor do que aquele que receberam. Foi exatamente isso que o Instituto Gentil fez durante esses 30 anos. E que os próximos 30 anos sejam ainda mais virtuosos. Que novas crianças descubram ali seus talentos. Que novos empreendedores encontrem inspiração. Que novos artistas floresçam. Que novos cidadãos compreendam que a educação continua sendo o caminho mais seguro para transformar uma sociedade. E isso me faz recordar uma lição que aprendi com a própria engenharia ao longo da vida. As obras mais importantes não são feitas de concreto, são feitas de caráter. Não são erguidas com pilares, são sustentadas por valores. E não se medem em metros quadrados, mas pelo número de vidas que transformam. Esse é o verdadeiro legado do Instituto Gentil. Que Deus continue abençoando essa instituição, a família Gentil, todos os seus colaboradores, os homens e mulheres que estão na nossa educação e, sobretudo, esta querida Campo Grande, terra das minhas raízes, da minha história e, a partir de hoje, também da minha cidadania. Porque o tempo passa, os homens passam, mas os legados permanecem. Com a voz embargada e os olhos inundados, muito obrigado. Jackson Lira, queria quebrar um pouco o protocolo. Você me permite, se os homenageados me permitem, os homenageados do cidadão, se os demais colegas nos permitem, eu queria homenagear com a placa de gratidão ao homem que contribui tanto com essa cidade também, viu? Queria pedir permissão a vocês, ao dono da festa Campo Gentil, que eu queria convidar, que eu queria fazer uma homenagem, pegar uma placa de gratidão pelo serviço prestado a essa cidade, pela parceria, eu estou falando parceria do presidente da casa, parceria do mandato vereador da Gentil.
Com muito prazer e muito orgulho, eu quero entregar essa parte, uma pequena homenagem a esse deputado que tanto colaborar com a nossa comunidade, que é o mandato do vereador Reginaldo Oliveira. Seu João Maia, se o senhor quiser fazer uso da palavra 3 minutos, pode ficar à vontade. Tá? É sua. Melhor não, não? Vou resumir. Gratidão é a palavra do momento. Muito obrigado. Muito bem, sendo assim concluídas as entregas dos títulos de cidadão campograndense, daremos início à justa homenagem aos 30 anos de fundação do Instituto Gentil, uma organização que se tornou sinônimo de solidariedade e desenvolvimento humano em nossa cidade. Há 3 décadas, o Instituto Gentil iniciou uma trajetória de dedicação, solidariedade e transformação social que marcou a história de Campo Grande. São 30 anos de trabalho em favor das pessoas, da educação, da cidadania e do desenvolvimento humano. Para materializar o reconhecimento de toda a nossa população, convidamos assim o excelentíssimo senhor prefeito municipal para realizar a entrega de uma placa comemorativa ao representante do Instituto Gentil. Convidamos também a nossa banda de música para prestar a sua homenagem artística neste instante solene. Muito bem, podem se sentar, a gente agradece. Nesse momento, chegamos a um dos momentos mais aguardados e significativos desta solenidade. Prestamos agora uma homenagem especial ao idealizador e fundador de todo este projeto, o senhor Antônio Gentil. Existem pessoas que deixam marcas, existem aquelas que ajudam a construir um momento, um futuro de uma cidade.
Neste momento, prestamos uma homenagem especial a um homem cuja trajetória se confunde com a própria história e desenvolvimento social de Campo Grande. Sua dedicação, visão e compromisso com as pessoas transformaram vidas e inspiraram gerações. Convidamos a todos para assistirem esta homenagem especial ao senhor Antônio Gentil. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara e o excelentíssimo senhor prefeito municipal para realizarem a entrega da comenda Cleto de Souza ao nosso grande homenageado neste dia. Com a palavra, o homenageado especial deste dia, o senhor Antônio Gentil, para proferir o seu pronunciamento de agradecimento. Professores, e nosso já vem fazendo 8 anos, cada um fizesse um discurso as pequenas. Mas a emoção sugere, e eu concordei, de escrever algumas palavras para os meus amigos aqui presentes, e que todos deram um grande presente com as suas presenças. Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial para mim e para todos. Bela, Filipa, minhas netas aqui, prestigiando esse evento. Quem sabe daqui a 20 anos ela dê continuidade. Eu sou um homem que gosta de fazer sucessão, né? Já fiz sucessão nas empresas de negócios. O Glauber Gentil é o sucessor, é o senhor da empresa Gentil. E Glícia assume também a presidência do Instituto Gentil. Por que tudo isso? Pensar o futuro. A Gentil Negócios, que eu aprendi no bairro da Ribeira em Natal, que foi 75% do PIB do Rio Grande do Norte. E hoje, simplesmente, é zero. As lições que eu aprendi lá, que eu não quero que se repita dentro da Gentil Negócios, se repita dentro do Instituto Gentil. Como eu sou um sonhador, eu e Dona Marluce estamos trazendo o Instituto Gentil há 30 anos. E eu tenho uma absoluta certeza que Glícia e Glauber darão
ao meu chão, mais 30 anos. E eles têm a responsabilidade de fazer com que a terceira e quarta geração leve mais 30 anos. Então, realmente, hoje é um dia muito especial. E antes de qualquer palavra, quero agradecer a Deus por ter nascido aqui. Essa foi a minha grande universidade, através do sofrimento, de conviver com a seca, de conviver com o inverno. A minha segunda geração não conhece, ou conhece, mas não viveu, não é? Nós já enfrentamos grandes desafios. Citar só no time. Chega a pandemia. Na época, nós tínhamos próximo de 100 lojas, todas fechadas. Converso com o Glauber, com Glícia, com a Luz, com Glenn. Tenha calma. Essa é mais uma seca. Vai passar. E passou, não é? Prometemos, na época, aos 762 colaboradores, que nenhum seria demitido. E não foram demitidos. Porque nós aprendemos com a seca, não é? Aprendemos no inverno a aguardar os resultados do inverno. As safras aumentavam, né? E a gente tinha que guardar, porque nós, sertanejos, no inverno, a gente colhe e guarda, porque tem certeza que não vai ser campeão. A falta da criança inteligentinha com os conhecimentos gerais também serviu de ativo. E eu venho aqui a Campo Grande, como a maioria dos sertanejos fazem, celebrar Santana, né, para celebrar Santana. Após uma missa na calçada da igreja, chega um conterrâneo e pergunta se eu sei qual é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Eu tinha um pouco de noção, mas eu tenho um hábito de conversar com o travesseiro. E o travesseiro me disse, ou você nunca mais tem que ou faça alguma coisa. E esta coisa é esse prédio que Fabiano, Felipe Bezerra, João Bezerra, Fernando Ferraz, professor da UNB, Antônio Júnior, meu sobrinho, Ana Marcus, enfim, todos da família Gentil, né, nos ajudaram a fazer esse subsolo com um museu, a esse prédio com o auditório, com a primeira pinacoteca do Buchão, mais de 70 obras de arte. Esses 3 arcos revelam a história, né, do uso e costumes do sertanejo, do bioma Caatinga, sua fauna e sua flora.
as 200 fotografias de membros das famílias grandenses, da religiosidade, o terceiro pavimento com a escola de informática com 30 computadores. A historinha do inglês, que eu já quase chorava, já contei, não é? Eu queria dizer que a minha grande universidade, eu vivi de 6 a 8 anos aqui, com o meu galãozinho de água, lembrando da cacimba, lembrando as responsabilidades. E às vezes eu olhava para o filho de Glauber, o Gabriel, com 6 a 8 anos, o que eu fazia, ele não precisou fazer. Ia buscar 2 litros de leite a 3 quilômetros. Não foi de Mercedes, era a pé mesmo. E desses 2 litros de leite, nós só podíamos tomar um vinho, Chagas. O outro era para fazer o que tempos depois me ensinou, e eu estava aprendendo a ser vendedor. Eu estava aprendendo a ser empreendedor. Terminada as tarefas iniciais do dia, ia para a escola, Adrião de Mello, as mulheres da minha vida, né? A dona Marlúcia, as 2 filhas, Gleice e Lane, a professora Francisca de Braulio, a dona Estela, minha mãe. Essas mulheres, depois do Moraci, né? Graça Souza, que nos ajudaram a construir essa casa. A minha mãe preta, né? Que é a parteira da cidade, que cuidou do meu nascimento. Então, sempre tem mulheres no meu caminho, né? Que foram muito importantes. Todas elas. E o meu companheiro travesseiro, né, com quem eu converso tempo, né, e lembro dessa trajetória, né? Mas o Fabiano citou uma frase aqui que realmente eu sempre admirei também, né? Quem não sabe fazer pela sua terra, não saberá fazer pela terra de ninguém, ele diz o Ito. Interessante, voltando a Francisca de Braulio, uma professora, senhora do Lar, como ela tinha uma grande noção, né, de mapa-mundi. Eu comecei a sonhar que um dia eu ia conhecer os continentes, né, atravessar os oceanos. Eu aprendi Campo Grande. Então, minha primeira universidade verdadeiramente foi em Campo Grande. Aceito o inverno, as dificuldades, e dentro das dificuldades, um fato. Meu irmão foi em casa, 4 anos mais que eu, com a face de felicidade, né, de minha mãe, chegou a Mendes, no Barracão, na seca de 1958. Bom, escutou? Logo mais chega um 4 taburetes, sentou nós,
e de dedicação. Todos da família sabem essa frase, eu vou pedir a Glaucia para repetir. Mais alto. Tem universidade maior do que essa? Hein? Passou? Muito obrigado a todos que caminharam conosco até aqui. Essa história não é apenas da família Gentil. Ela pertence ao Campo Grande, pertence ao nosso povo e a todos que acreditarem que investir nas pessoas é a melhor forma de construir o futuro. Muito obrigado. Obrigado. Gostaria de registrar a presença da reitora da UERN, Cecília Maia. Seja bem-vinda a esta casa. Nesse momento, agora, gostaríamos de passar a palavra para o excelentíssimo prefeito municipal para proferir o seu pronunciamento oficial em homenagem ao Instituto Gentil. Boa tarde. Obrigado. Tá bom. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, os vereadores, Reginaldo. Quero cumprimentar o vice-prefeito, Grimaldo Gondim, Padre Porfírio, todas as autoridades presentes, os agraciados conhecidos do cidadão, os colaboradores do Instituto Gentil, os amigos de Campo Grande. E aqui, vou fazer um parênteses aqui, vou quebrar o protocolo. Chegou pessoas aqui que eu gostaria de fazer uma referência. Doutor Genivaldo José Batista, sua esposa, Antônio Gentil. Doutor Genivaldo José Batista tem uma história muito parecida com a sua. O pai dele foi trabalhando na fazenda de seus reservas ali em Monte Alegre, foi tirador de leite, né? Foi vaqueiro, seus reservas. O senhor me contou essa história muitas vezes na sua loja em Mossoró, tanto que o senhor para proferir uma palestra aqui para os nossos alunos, como o doutor Antônio Gentil também proferiu. Eu vou trazer, viu, está junto, seu conterrâneo Toninho, para proferir uma palestra aqui para os nossos alunos, para mostrar para os nossos alunos que é possível vencer na vida vindo de famílias humildes. Bruno Ernesto, lá de Mossoró, do Instituto Histórico, meu companheiro de salto também tem um cafezinho, bate um papo lá em Rafael, né? Você está faltando, viu? O nosso deputado federal, João Maia, sua esposa Tia Tagini, a diretora, a reitora da UERN, e de forma muito especial, quero cumprimentar o grande homenageado desta tarde, Antônio Gentil. Hoje não celebramos apenas os 30 anos de instituição,
celebramos os 30 anos de um sonho que saiu do coração de um homem que passou a fazer parte da história de todo um povo. O Instituto Gentil é muito mais do que um prédio bonito ou um espaço de atividades. É um lugar onde vidas são transformadas através da educação, da cultura e do conhecimento. E isso não. O lema do Instituto Gentil diz tudo: conhecimento que transforma. E transforma o mundo. Transforma crianças em cidadãos, jovens em profissionais, sonhos em oportunidades, esperança em realidade. E talvez o que mais impressione nessa história é que tudo isso nasceu da iniciativa de um homem que acreditou na sua terra. Antônio Gentil poderia ter escolhido investir em qualquer outro lugar. Poderia ter construído empreendimentos que lhe trouxessem apenas retorno financeiro. Mas fez uma escolha diferente. Escolheu voltar para casa. Escolheu investir em Campo Grande. Escolheu investir no nosso país. E investiu na única riqueza que ninguém pode tirar de notícia: o conhecimento. Antônio, sua história se parece com a história de muitos de nós. Você nasceu numa família humilde. Saiu cedo de sua terra em busca de oportunidades. Trabalhou, venceu na vida e conquistou o sucesso. Essa trajetória me toca profundamente, porque também saí cedo de casa para lutar por uma vida melhor. Sei o quanto custa deixar nossa família enfrentar dificuldades e acreditar que Deus está bom. Talvez seja por isso que a sua história funciona. Talvez seja exatamente por isso que a sua história funciona. Porque a mostra que o verdadeiro sucesso não está em acontecer. Está em nunca esquecer de onde. E eu me lembro de uma frase do poeta Braulio Bessa, que traduz perfeitamente esse momento. Quem esquece de onde veio, não sabe para onde veio. O senhor nunca esqueceu. Nunca esqueceu suas raízes. Nunca esqueceu o Campo Grande. E por isso hoje Campo Grande também faz questão de dizer que jamais esquecerá o que o senhor fez por essa terra. Como prefeito, sinto que a prefeitura tinha um dever nessa data tão simbólica: o dever do reconhecimento. Por isso, realizamos hoje a entrega de uma placa comemorativa pelos 30 anos de legado do Instituto Gentil. Não é apenas uma homenagem, é um registro para a posteridade. Para que, daqui a muitos anos, quando outras gerações passarem por esse instituto, saibam que existiu um homem chamado Antônio Gentil, que acreditou que a educação e a cultura eram capazes de transformar uma cidade. Que saibam que esse patrimônio nasceu do amor à terra natal. Que saibam que Campo Grande reconheceu, valorizou e agradeceu esse gesto. Antônio, em nome da Prefeitura Municipal e de todo o povo de Campo Grande, o nosso muito obrigado. Obrigado por acreditar na educação. Obrigado por acreditar na cultura. Obrigado por acreditar em nossa vida. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e este instituto, para que ele siga transformando vidas por muitas décadas. Parabéns pelos 30 anos do Instituto Gentil. Que este seja apenas mais um capítulo de uma história que continuará inspirando Campo Grande e todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Senhoras e senhores, quero agradecer à família Gentil por ter aberto esse espaço para que possamos, a Casa do Povo, realizar uma sessão solene em homenagem aos 30 anos do Instituto Gentil. Agradecer aos colegas vereadores pela presença, pela compreensão. Muitas vezes não foi dada a oportunidade de falar, mas foi representado por alguns colegas. Dizer a colaboradoras e colaboradores da Câmara Municipal de Campo Grande, agradecer pelo trabalho, mais uma vez pela dedicação e comprometimento com o nosso trabalho, Casa do Povo. Cumpridas todas as etapas regimentais e prestadas as merecidas homenagens dessa tarde memorável, daremos início ao encerramento do nosso trabalho. Agradeço a presença das autoridades, de cada homenageado e de todos os cidadãos que prestigiaram esta sessão solene. Convido o mestre de cerimônia para proferir as palavras finais e orientar os presentes sobre a confraternização que seguirá. Muito obrigado. Antes de encerrarmos oficialmente, eu gostaria de passar o microfone para o vereador Jean Vieira. Só para convidar a família Gentil para a foto oficial com os vereadores e o prefeito. Eu queria pedir licença. Não, Maria Diva. Francisca de Braulio, e agradecer, senhor prefeito, por ela ter sido citada de uma forma tão carinhosa por você. Essa mulher que me fez pensar em desbravar o mundo, porque conhecia o mapa mundo. Eu, como professora, fui professora de Glauber no Colégio da Redes, me sinto muito honrada num momento tão importante na nossa terra, Campo Grande, ser lembrado de mamãe no céu. Ela está muito feliz com você, com as pessoas que aqui estão, e ser lembrado de um momento tão importante. Não porque eu não momento de grandes personalidades, porque a humildade era o que ela tinha de mais, era o que ela tinha de melhor. Você sabe disso. Minha mãe, Francisca de Braulio, é uma pessoa extremamente humilde, mas desbravou o seu coração, desbravou sua mente e fez, sem asas, poder voar. Muito obrigada. Chegamos então ao encerramento desta memorável solenidade. Neste momento tão especial, celebramos vitórias, reconhecemos contribuições e reafirmamos o valor daqueles que ajudam a construir uma cidade cada vez melhor. Em nome da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do Instituto Gentil, agradecemos a presença de todos. Muito obrigado. Um excelente fim de tarde, início de noite. Convidamos a todas as autoridades e homenageados para participarem do nosso momento final, e consistirá em um coquetel de confraternização a ser realizado no solário do Instituto Gentil. Oportunidade em que ocorrerão homenagens especiais para Neuraci Vieira e Graça Souza, além das sessões de fotos oficiais com os homenageados e as autoridades. Uma excelente noite. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o povo presente e convidar a Ana Paula, a grande gestora e apoiadora dessa família na manutenção dos trabalhos do Instituto Gentil, para fazer uma entrega do presente a cada um de vocês que compôs a mesa. O nosso muito obrigado. E vamos às comemorações no solário. E para quem nunca esteve aqui, visitem o subsolo, visitem todas as salas. E os familiares estão à disposição também para conversar com cada um de vocês. Muito obrigada.